Fazer você chorar. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Vai, Corinthians. Enquanto estava tendo aula, trabalhando muito. Aí depois, né, que entramos de férias, aí eu não trabalhei, né, só fiquei em casa com os filhos, fazendo tarefa de escola com os filhos. Tô quase infartando lá, que nem o Segala mandou no grupo. Tô quase infartando aqui com o meu menino. Certo. Oi? Ele é meio teimosinho, então... Oi? Não, eu não faço a tarefa, eu faço a tarefa com ele, porque ele tem 5 anos, né? Então eu tenho que assessorar. Eu fazia quando eu tinha sozinha 5 também, anos, eu estava né? dirigindo Eu trator também já. fazia sozinha, mas agora é aula online, né, gente? Imagina uma criança de 5 anos parar na frente do computador. Agora ele está parando mais, mas no começo é uma adaptação, né? Nossa. Tá tendo aula do Segala também, gente? É, a Esse gente mesmo meio que entrou na horário? aula dele lá, sem querer. Eu mandei o link no grupo. Será que o pessoal viu? Só que eu mandei no grupo antigo. Uhum. Tá É que mandaram um link novo aí lá e todo mundo entrou. Eu não sabia qual aula que entrava, eu entrei nas duas pra ver. Então, tem O dois que links. aconteceu? Ah, eu vi no grupo. Que jeito! Se eu começar a conversar muito lá no grupo, aí o pessoal vai falar que tem muita conversa. Boa noite, professor. Boa noite. Meu Deus do céu. Que pariu, Felipe. Você gravou ainda? Meu Deus. Então, hoje foi uns dias difíceis. Professora, a sua matéria vai ser junto com a do Segala? Sim, eu vou trabalhar da mesma maneira que o semestre passado, né? Boa noite, gente. Ele vai dar parte da matéria, né? Então, ele vai dar a parte de cálculo e eu vou dar outra parte que é GA, né? Geometria analítica. Então, a gente vai separar assim, tá bom? Ô, Turati. Pode copiar na mesma matéria aqui no caderno? Aí você fica à vontade, né? Fica a seu critério. Talvez, para você, na hora de estudar, não confundir alguma coisa desse tipo, talvez fosse melhor você separar, né? Porque cálculo vai ser uma coisa, que é o que ele vai falar agora, e GA, que é geometria analítica, é outra coisa, né? E é o que eu vou... Ô, Turati. Eu Pelo menos tô começando, a gente está conversando um pouquinho aí, mas nós vamos começar. Cadê o pessoal, gente? Não, um segundinho que eu vou colocar comida. Ô, Turati. A turma de vocês. Acho que ele vazou. Tá? Tá nada, professora. Tá boa. Ixi, cara. Quantos alunos vocês estão? Vocês sabem? Oi? Eu Boa não olhei pergunta. a lista lá no sistema, preciso olhar certinho. Deve ter uns 70, 80. Então, ainda tem 59 aqui, agora caiu para 58. Cadê o pessoal? Porque, professora, mandaram um link no Hoje é grupo, sexta-feira, né? um link no grupo da sua aula, mas que foi direto para a aula do Segala. Exatamente. Então, eu coloquei um link lá no grupo que você já tinha. Gente, Nossa senhora, meu Deus do céu.
sei lá. Pessoal, cuidado aí com os microfones. Professora, tem alguém debaixo de uma carreta. Coloca qualquer coisa lá no grupo. Estamos nesse Ó a carreta. link para o pessoal entrar. Ô, Turati, caralho. Tu estourou a tela do celular do teu Vamos amigo, tu acabou de desligar, trocar. por favor, quem não estiver falando. Eu queimei o botão de um atrapalhar robô que aí, custa tá? 600 mil, Quieto, faltando 50 né? minutos pra ir embora. Eu quebrei o botão de um robô que custa 600 mil antes de faltando meia hora pra ir embora do trampo. O bom é que nem Não, o robô custa 600 mil. Eu dei conta de dar pau no botão. Cuidado aí com o microfone. Mandar embora um cara desse, velho. Ô, quebra tudo, velho. Vamos lá, pessoal? Depois, se der tempo, a gente conversa mais um pouquinho no final. Vamos Graças a Deus nunca quebrei nada. começar. Por favor, meninos, vamos desligar o microfone. Só liga se vocês precisarem, né? Falar aí alguma coisa. Agora, da disciplina, por favor. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no bate-papo. 93 alunos tem a turma? Bastante, Isso né? de Que bom. 93 alunos, eles estavam fazendo aquele negócio pra diminuir um pouco a turma, daí agora tá entrando mais gente de novo pra lotar igual. Meio que não resolveu nada. Não, na verdade, a gente está com 2 turmas, né? E aí entra aluno agora, né? Nesse semestre. Por acaso tem alunos novos aqui hoje, que ainda não me conhece. Meu nome é Patrícia, né? Para quem ainda não me conhece. Prazer, professor. Eu sou o Matias. Você conhece eu? Vinícius. Prazer. Prazer, Matias. Então, para quem não me conhece, né? Nós já trabalhamos semestre passado, né? Com o pessoal aí que já está cursando. E esse semestre a gente vai dar continuidade, só que agora com outra disciplina, né? E aí eu sou formada em matemática, bacharelado, sou mestre em matemática aplicada e computacional, tudo, né, pelo IBILS, Unesp aqui de Rio Preto. Sim, Você tá muito. eu já trabalhei com a disciplina de informática. Semestre passado eu acabei não pegando. Eu ia pegar uma turma, depois acho que com as divisões acabou, não, né, que eu não peguei, mas eu já trabalhei acho que 2 semestres com a disciplina. Tem que estar sempre estudando, né? Mas... Então, agora nas férias eu falei que eu não trabalhei, né? Eu procurei descansar, porque eu estava cansada. Gente, eu trabalhei bastante semestre passado. Então, dei uma descansada do trabalho, e aí estou retomando agora. Mas... Não entendi. Ficou mais trabalhoso para a gente, né? Ficou mais trabalhoso. Dá um pouquinho mais de trabalho, assim, do que a gente ir até a sala de aula, né? E discutir as coisas com vocês lá. Mas a gente tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. Não? Então, vamos começar, tá bom? Para a gente não perder tempo. E aí, gente, eu sei que a minha aula ficou de sexta, as 2 últimas, mas é só a cada 15 dias, tá? Então, a gente se encontrar hoje, agora a gente só vai se encontrar daqui 15 dias. Então, por favor, apareçam, tá? Não vamos deixar, não. Apareçam, né? Para vocês verem a matéria. Eu vou estar
passando aí os Patrícia, é bom pra dar conteúdos. uma saudadinha, o que você acha? Uma saudade, sabe? 15 dias da saudade. Aí, ela mata a saudade, entendeu? Isso, então tá bom. E acho que o Segala já passou para vocês, né, o plano de ensino, e também já falou para vocês que as provas devem acontecer da mesma forma que no semestre passado, né? Então, vocês vão fazer uma prova, aí eu mando questão para ele, que ele deve estar aplicando, né? Assim como aconteceu no semestre passado. E aí vocês vão ter a nota de trabalho e a nota da prova. Então, eu vou estar passando o trabalho para vocês, assim como o Segala. Então, vocês procurem fazer os trabalhos, né? Depois vocês vão estar mandando, provavelmente, pelo OneDrive. E aí, então, a nota final de vocês vai ser a nota da prova com a nota do trabalho. Tá bom? É sua filha, Gilberto, que linda. Parece um pouquinho com a minha também tem os cabelinhos assim. Parece com a minha. Mas então tá bom, gente. Eu vou então compartilhar com vocês aqui aqueles slides que eu já mandei lá no grupo. E a apostila... Oi. Não vi. Eu também não consigo ver tudo, né, gente? Não consigo Mas, o acompanhar cara tudo, é mandou um muita coração. coisa. Vai saber de onde que ele tirou aquilo lá. Jurema. Ah, eu acho que eu vi rapidinho. Eu cuido dela, mas ela já morreu. Não, eu cuido dela, mas ela Não morreu. tem lógica, Tá tranquilo. Não tem lógica, mano. Eu cuido Tá. dela, ela já Vamos morreu. lá, meninos. tranquilo. Depois a gente professor. papeia mais. Então, eu vou Desculpa. compartilhar com vocês aqueles slides que eu mandei no grupo, né? E a apostila que o professor Segala mandou, a gente vai estar usando também, né? Então, vocês lá vão ter a parte de cálculo e a minha parte de GA, geometria analítica. E os slides que eu mandei para vocês é a apostila, tá, gente? É que lá tá um pouquinho, né, mais espaçado, de repente. Eu vou estar aqui, vou estar procurando trabalhar assim como Segala, para a gente tentar trabalhar na mesma linha, né? Não ficar muito diferente um do outro. Então, eu vou colocar aqui os slides para vocês, vou explicando, vou rabiscando ali. Aí, qualquer coisa, tá, gente? Vocês, se quiserem guardar o que eu for anotando, vocês tiram um print ou vocês, né, tiram foto, porque às vezes eu não vou estar salvando, tá? Essas anotações. Então, vocês anotam aí no material de vocês. E aí, qualquer coisa, vocês vão me falando, tá bom? Qualquer problema, qualquer dúvida, vocês vão me falando. Bem? Você pagou a energia? Então, vamos agora fechar aí os áudios, por favor, para vocês poderem me ouvir bem. E aí, qualquer coisa, vocês falam ou pergunta aí no bate-papo, tá bom? Então, vejam se está aparecendo aí os slides para vocês. Então, começando aí, tá, pessoal? A gente vai começar pelo assunto de vetores, tá bem? Então, eu vou começar aí falando para vocês. Vocês podem seguir pela apostila ou pelos slides que eu enviei, tá? Ou depois vocês vejam aí onde que vocês têm essas informações, ou se eu preciso enviar de novo, aí vocês vão me falando, tá bom? Então, nós vamos começar aí falando das grandezas, né? Como que vão poder ser classificadas as grandezas. Então, nós temos a primeira grandeza, que são os escalares, né? Então, quando a gente fala de escalares, a gente pensa em número, né? Deixa eu ver aqui, chegou alguma coisa aqui no bate-papo. Um minutinho só. Deixa eu ver o que é.
Ô, professora, desculpa a pergunta. Hum. Esses slides aí, vai estar disponível para nós? Eu mandei no grupo para vocês, acho que terça-feira, gente. Se vocês não tiver, precisar mandar de novo, vocês falem que eu envio de novo. Beleza, professora, vou procurar lá. Beleza, valeu. Tá? Ô, professora. Oi. Compartilha naquele grupo que No só grupo novo? É isso. Tá. Que Depois só que tá acabar a conteúdo aula, lá. Fica mais fácil pra gente. Depois que acabar a aula, eu mando esses slides lá para Aquele vocês. grupo lá é um pouco melhor, que rola um pouco menos de mensagem, eu não tenho muito tempo de ficar olhando durante o dia. Não, tá certo. É bom vocês terem um grupo, né? Para vocês interagir aí e outro grupo para vocês usarem mais com os professores, né? Com as matérias. Né? Uhum. Tá. Tá, e qualquer coisa, é que eu não sabia como é que estava funcionando direito ainda esse grupo novo, qualquer coisa, se vocês falarem, professora, tudo que tiver que mandar, falar com a gente, manda só lá. Aí eu não mando no outro, tá? Eu mando só lá, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui, né, para as grandezas que a gente estava falando. A única coisa, pessoal, que como eu disse, que quando eu enviar para vocês esses slides, talvez as minhas anotações não vão, tá? Então, qualquer coisa, as anotações vocês vão fazendo aí junto comigo, tá? Ou vão printando a tela, ou vão tirando uma foto, alguma coisa assim, tá? Vão acompanhar pelo celular, né? Igual a gente tem aqui no... Ok. Então, vamos lá. Ou a apostila, né, que tá no mesmo esquema, aí vocês veem aí o que é melhor. Então, voltando lá para as grandezas, a primeira são os escalares, né? Que então são números, então está escrito aí, né? Caracterizadas por um número. E como exemplos, nós temos aí 5 metros, né? De comprimento, temos 12 metros quadrados de área e temos 10 quilos, né? De massa, tá bem? Então, nós vimos no semestre passado, né, área, volume, então, dando uma recordada aí, então, isso seriam escalares, tá? E agora a gente vai ter a outra grandeza, que é o que a gente vai falar agora, que são as grandezas vetoriais, né? Então, o que representa, o que caracteriza essas grandezas vetoriais? Vão ser intensidade, direção, sentido. Então, quais são os exemplos aí dessas grandezas vetoriais? Vai ser força, velocidade, aceleração e assim por diante. Então, vocês costumam ver muito em física, né? Os vetores, certo? E para a gente começar a falar de vetores, tá, gente? Nós vamos, então, primeiramente, falar em segmento orientado, tá? Então, nós temos aí que segmento orientado vai ser um par ordenado, né? Porque nós vamos seguir essa ordem. Primeiro vai aparecer a origem, que a gente está representando aqui pela letra maiúscula A, e depois nós vamos ter B aqui, que vai representar a extremidade desse segmento, tá bom? Deixa eu ver aqui, acho que eu usei o chat, não está aparecendo para mim aqui a canetinha para eu ir riscando aí com vocês. Deixa eu compartilhar. Professora. De novo, se aparece. Oi? A senhora indica algum site, algum canal no YouTube que a gente possa estar estudando? Então, Sim. se vocês colocarem lá, né, na internet, geometria analítica, vetores, vai aparecer, né, provavelmente bastante coisa para vocês, tanto de material quanto de videoaula, né? Eu gosto muito de um autor, que, se eu não me engano, o sobrenome dele é Sten, eu tenho que olhar aqui no meu material. Não sei se é Stenburli. Depois eu vou ver certinho e mando para vocês no grupo, tá?
eu gosto muito do material dele, eu acho bem didático, tá, gente? Então, qualquer coisa, se vocês também quiserem procurar esse material, eu vou passar as informações para vocês, aí vocês podem acessar, né? Vocês têm a biblioteca virtual, né, onde vocês podem buscar aí os livros, aí vocês podem usar esse livro também, que vai ajudar bastante, eu acredito. Tá bom? Então, vamos fazer aqui o segmento orientado, tá? Então, a gente vai ter lá, tá? Ele não vai ficar aqui retinho, não, é só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, aqui ele vai ter a origem, né? Que a gente está colocando aí como um ponto A, tá? E aqui a extremidade, opa, aumentei, desculpa. Que a gente vai denotar por B, tá bom? Então, esse é um segmento orientado, certo? E aí, o que vai acontecer? Ó, gente, se eu tiver um segmento orientado AB, tá? Ele vai ser diferente de um segmento orientado BA. Por quê? Se ele é orientado e ele é representado por um par, né? Ó, um parzinho aqui, ordenado, então lembra sempre que o primeiro, né, pela ordem, é a origem e o segundo é a extremidade. Então, quando eu tenho um segmento orientado BA, né, nós vamos ter aí, só um minutinho, tem hora que ele fica chatinho. Vai ser o contrário desse que eu fiz anteriormente, tá? Então, lembra que vai ter agora a origem B e a extremidade, tá? A. Então, B agora é a minha origem e A é a minha extremidade, tá bom? Então, por isso que eles são diferentes. AB é uma coisa, né? Tem essa origem e essa extremidade, e BA é o contrário, tá? É o que a gente vai ver daqui um pouco, que é o oposto, porque ele tem a origem B e a extremidade A, tá bom? Então, são segmentos orientados diferentes, enquanto que esse segmento aqui, tá, gente, que tem, ó, a mesma origem e a mesma extremidade, ele vai ser o nosso segmento orientado nulo, né? Porque ele vai ser um único ponto, certo? Ele vai ser só o pontinho A aqui. Então, ele é considerado o segmento orientado nulo, tá? Ele vai ser só o pontinho A. Tá bom? Então, ele é um segmento orientado nulo, a gente não tem como traçar. Ele tem a mesma origem e a mesma extremidade. Tudo bem, gente? Certo até aqui? Podemos continuar? Professor, então, o que é AA é um segmento nulo? Isso. E o BA é um segmento ordenado? É um segmento orientado que será diferente do AB, porque ele vai ser o contrário, né? O oposto de AB. Tudo bem? Certo? Professor, Oi. uma pergunta. Se fosse BB também é segmento orientado nulo? Sim, sim. Aí você pode nomear, né, pela letra maiúscula que você quiser. Então, você pode chamar BB, CC, DD, né? Vai ser sempre quando tem a origem e a extremidade, né? Coincidente, esse único ponto, ele é um segmento orientado nulo. Tá bom? Certo, pessoal? Posso continuar aqui, tudo bem? Pode ir. Sei que hoje tá friozinho, né? Essa chuvinha, mas... Ele está me chamando. Vamos lá, né? Já passa rapidinho, já a aula acaba, certo? Então, vamos continuar aqui, ó, gente. Então, agora a gente vai falar de dois segmentos orientados, né? A gente acabou de definir o que é um segmento orientado, agora a gente vai pegar dois, tá? Um que a gente está colocando aqui, ó, esse par ordenado AB, e outro que a gente está colocando esse outro par ordenado CD.
Então, nós vamos dizer que esses dois segmentos orientados têm o mesmo comprimento quando os segmentos geométricos AB e CD tiverem comprimentos iguais. Então, olha aqui, por exemplo, ó, gente. Estão vendo aqui, ó? Eu tenho um segmento orientado AB e outro segmento orientado CD, tá? Então, aqui eu defini desse jeito, pelo par ordenado AB, então, origem A, extremidade B, e o outro é o CD, né? Origem C, extremidade D. Eles vão ter aqui, gente, eles não estão um embaixo do outro certinho, né? Mas se vocês olharem, ó, eles têm o mesmo comprimento, tá? Comprimento desses segmentos são iguais, ok? Agora, a gente vai pegar dois segmentos orientados de novo, da mesma maneira, B e CD, esses pares ordenados, não nulos, tá, gente? Porque lembra que quando for nulo, é o ponto, né? Então, vai ser AA, BB, né? CC, DD. Então, aqui não é nulo, né? É AB e CD, por exemplo, esses aqui. Eles serão paralelos ou terão a mesma direção se os segmentos geométricos AB e CD forem paralelos, incluindo o caso de AB e CD serem colineares. Então, o que significa isso agora, ó, gente? Olha aqui, os segmentos orientados paralelos. Olha os exemplos aqui. Temos essa situação, tá vendo? Ó, segmentos orientados paralelos ou que estão na mesma direção. E aqui também, ó, gente, são segmentos orientados, tá? Paralelos e que também têm a mesma direção. E nesse caso aqui, eles são colineares. O que significa ser colineares, né? Caso vocês não lembrem, não viram, né? Esqueceram. Estão numa mesma reta. Então, lembra? Colinear, numa mesma reta, tá? Então, esse também é um caso que a gente considera paralelos ou que tem a mesma direção. Então, aqui seria um segmento orientado, né? EF, origem E, extremidade F, e aqui é um outro, tá, gente? Que tem sentido contrário, que vai ser o oposto, mas isso a gente vai falar daqui um pouco. Colinear, quando eles estão numa mesma reta, colineares, tá bom? Eles são colineares. Isso, tá passando aqui, eles estão passando na mesma reta, né? Tá certo? Professora, mas o primeiro, então, não é colinear? Não, esses aqui não são colineares. Para ser colinear, só essa situação aqui. Está na mesma... Professora, os dois são paralelos, tá, gente? Os dois são considerados paralelos. Só que esses aqui não são colineares e esses são. Mas se eles se sobrepor um em cima do outro, muda alguma coisa? Se eles se sobreporem? Então, se você, por exemplo, colocasse esse, que é o GH, né? Lembra que aqui sempre é a origem primeiro e a extremidade depois. Se você pegar esse e colocar sobre esse, um vai anular o outro, porque eles têm sentido contrário, que é o que a gente vai continuar falando aí. Tá bom? Por enquanto, a gente não está falando no sentido ainda, a gente está falando só paralelo ou mesma direção, tá? Então, esses são casos paralelos ou que têm a mesma direção, tá? Depois a gente vai falar de sentido, e aí não confundam direção com sentido, são coisas diferentes, tá bom? E olha aqui, ó, um caso, né, de segmento orientado. Então, aqui um exemplo de segmentos orientados que não são paralelos, tá, ó, gente? Então, esse caso aqui, onde a gente tem esse primeiro segmento orientado aqui, o IJ, né? Origem I, extremidade J. E esse outro aqui, onde a origem é K e a extremidade M,
Não são paralelos, tá? Não tem a Professora. mesma direção. Oi? É oblíquo esses dois segmentos, né? Nesse caso aqui, né, a gente só vai considerar paralelo ou de mesma direção, ó, quando a gente enxerga, né, esse paralelismo ou, né, essa situação que também é paralela porque estão na mesma reta. Então, aqui a gente não tem essa situação, né, de paralelo e nem colinear, nem na mesma reta. Tá bom? Então, não é paralelo, tá bom? Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Pode continuar assim, professor. Certinho? Posso mudar aqui? Qualquer coisa vocês vão falando, tá? Pode ir, professor. Então, continuando. Ó, agora eu vou falar no que eu estava dizendo agora há pouco, que é sobre o sentido. Então, vejam aqui, ó, essa situação é quando os segmentos orientados, ó, representados pelos pares ordenados A, B e C, D são paralelos, né? Então, eles têm o mesmo sentido, tá vendo aqui, ó? Aqui o caso colinear de novo, ó. Então, aqui eles têm o mesmo sentido. Agora, aqui, ó, eles têm sentidos opostos. Então, eles são paralelos, estão vendo, ó? Tem a mesma direção, são colineares, tá, ó? Então, são paralelos ou têm a mesma direção, mas têm sentidos contrários, opostos. Aqui não, aqui eles têm mesmo sentido. Então, lembra aqui, direção ou paralelo, ok, é a mesma coisa. Agora, sentido é outra coisa. Então, eles podem ter o mesmo sentido ou sentidos opostos. Ok? Tudo bem? Posso prosseguir? Só um minuto, professora, rapidinho, tá? Tá bom. Vão me falando aí, tá bom? Qualquer coisa. Eu tô de olho aqui pra gente ir vendo o nosso tempinho. Então, tá bom. Gente, essa parte, se vocês pegarem aí o fio da meada, caso vocês ainda, né, não tenham visto ou não lembram, é tranquila, tá? Vocês só têm que ir né, prestando atenção aí, perguntando, tirando as dúvidas. Fazendo isso é tranquilinho, gente. Pronto, professora. Vão tirar de letra, ok? Então, vou mudar, tá bom? Vou para o próximo slide, certo? Então, agora a gente vai definir vetor, gente. Ó, então, a gente lembra, a gente está falando dos vetores aí na geometria analítica. Então, a gente falou de segmento orientado, né? Que é um princípio aí, né? Para a gente agora introduzir realmente vetores, né? Então, vetor, nós vamos representar, ó, dessa forma aqui, gente. Então, é um segmento orientado, né? AB, ó, de origem A, extremidade B, só que a gente denota desse jeitinho. Então, letras maiúsculas com essa setinha aqui em cima, tá? É assim que a gente indica um vetor. Então, ó, é um conjunto de todos os segmentos orientados, nesse caso aqui a gente está considerando AB, que possuem mesmo comprimento, que a gente falou lá, lembra? Quando os segmentos têm mesmo comprimento, mesma direção, que a gente falou também, e mesmo sentido, que a gente falou também. Então, a gente precisou falar daquele início para agora a gente falar do vetor, tá bom? Então, lembra, conjunto de todos os segmentos orientados que tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Então, a gente vai representar dessa forma, tá? E o vetor determinado por AB também pode ser indicado assim, tá, gente? Então, eu posso escolher também representar ele pelo vetor U. Aí, eu uso essa letrinha minúscula, tá? Então, ou eu represento assim, por AB, ou eu represento assim, vetor U, tá bom?
Então, vejam aqui, ó. Olha um vetor aqui, ó. O vetor AB, né? Então, é um segmento orientado que tem, ó, origem A, extremidade B. Então, eu posso representar ele assim, ou poderia chamar ele de vetor U. Tá bom? Então, O vetor... Oi? O vetor U que eu posso usar, ele é a origem e extremidade numa letra só? Aqui eu estou usando uma letra maiúscula para denotá-lo, né? Quando eu uso essa outra anotação aqui, do par ordenado, aí a gente tem que usar letras maiúsculas. E aí a gente coloca primeiro a origem, né? Esse ponto da onde o vetor, vamos dizer assim, vai partir, e a extremidade, que é onde o vetor vai terminar, ele vai até ali. Tudo bem? Então, eu uso assim, o par ordenado, que eu posso colocar dessa forma, a anotação, ou eu uso uma única letrinha, só que aí minúsculo, tá? Aí, eu posso usar assim também, uma dessas duas notações, tá bom? Então, vou para as características, tá, gente? As características de um vetor, que eu estou chamando aí de U, são as mesmas para qualquer um dos seus representantes, tá? Aí, qualquer dúvida, qualquer problema, vocês vão me falando aí, ó. Então, dado o vetor U, ó, só que U, ele é a mesma coisa, ele é igual, né? A essa outra anotação aqui, AB. E o vetor BA é o oposto de AB. Gente, então a primeira característica aqui é o que eu falei agora há pouco, sobre serem opostos, né? Sentido diferente, contrário. Então, se o vetor U, ele é denotado por AB, o inverso, vamos dizer assim, né? O oposto, que é BA, pode ser indicado, então, dessa forma, ó, gente, menos U, tá? Então, quando eu tenho um vetor e quero falar sobre o oposto, ele vai ter sentido contrário. Então, é como se eu multiplicasse ele por menos 1 para mudar, né, esse sentido, inverter esse sentido. Tudo bem, gente? Ok? Entendido? Lembra lá que eu fiz o segmento orientado lá, B e BA, que eles eram contrários? Então, no caso, professor, o AB é a origem e a extremidade, e quando é BA, seria a minha origem com B e a minha extremidade com A. Exatamente. E A e B seria o meu único U, né? Barrado em cima. E quando seria o BA, seria menos o U barrado. Isso, ó. Então, fazendo aqui de novo para vocês relembrarem, ó. Então, por exemplo, eu poderia usar a B assim, né, ó, com esse sentido, tá? Então, aqui a origem, ó, é A, né? E a extremidade B. E eu posso chamar também aqui esse vetorzinho, né, de U, tá? Aí não esqueçam de pôr essa anotação aqui, é assim que a gente denota vetor. Desculpa que ele riscou aqui, mas o que eu queria fazer era exatamente isso aqui, tá? Se eu for apagar, ele vai apagar tudo. E o BA, que é o oposto, né? Ele é o inverso, ele é o contrário, ó. Então, ele tem como origem B, né? Então, aqui B. E a extremidade A, certo? Então, como ele é o oposto, né? Agora, se eu colocar aqui descartar, ele vai apagar. Se eu colocar manter, ele vai fixar. Mas eu vou fixar aqui, não tem problema. Opa. Professora, mas... Oi, pode falar. Nada não. Já entendi, o sentido é o mesmo, né? Agora ele ficou... AB para BU. Tudo bem? A direção... A direção é a mesma também? Lembra que direção não tem nada a ver com sentido, tá, gente?
Entendi. Então, o sentido pode ser diferente, né? Então, eu vou voltar aqui, talvez, para você lembrar, ó. Sentido, mesmo sentido, ó, é essa situação. Sentido oposto, ó, é essa situação, tá? Agora, direção, ó, aqui a gente tem tudo a mesma direção, ó, tudo a mesma, né? Esses dois casos, Ô, né? professora, mas aí paralelos, não tá... tudo a mesma direção, porque direção é uma coisa e sentido é outra, tá? Pensa que direção, ó, a gente pode chamar de paralelos ou que tem a mesma direção, tá? Então, essa situação aqui, ó, paralelos, que pode ser colineares, né? Ou mesma direção, tá? Agora, aqui é o caso que não é paralelo. Então, pode ser paralelos ou mesma direção. Agora, Professora, sentidos... Oi? direção não seria vertical e horizontal e o sentido direita, esquerda e etc. É, o sentido é sempre em relação à seta, né? A seta. Então, aqui está contrários, né? O que define agora a direção aqui, seria a seta, né, professora? Aí aqui, ó, o sentido não importa na direção, por isso que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente confunde às vezes, por isso que eu procurei falar isso. Direção é uma coisa e sentido é outra, ó. Aqui, eles não têm o mesmo sentido, mas isso não importa, porque direção é uma coisa e sentido é outra, certo? Mas BA não seria o oposto de AB? Sim. Então, isso é sentido, não é direção. Pensa que direção, gente, pode ser paralelo ou ter a mesma direção, tá? Então, a gente pode dizer paralelo ou mesma direção. Ó. Então, nesse caso aqui, eles são paralelos ou têm a mesma direção. Tá? Tudo bem? Agora, sentido pode ser igual ou pode ser contrários, opostos, diferentes. Então, ó, o sentido tem a ver com a setinha, né? Então, por exemplo, tem o sentido positivo, o sentido negativo, ok? Por isso que a gente tem lá o de uma forma e menos U representando o oposto, porque ele tem outro sentido. Ô, professora. Oi. Então, no mesmo sentido, seria A e B, e quando for oposto, aí é B e A, no caso? Isso, é o contrário. Então, se aqui eu tenho AB e quero o seu oposto, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer BA, eu vou inverter, né? Eu vou inverter. Vou trocar o que é origem para a extremidade e vice-versa. Então, eu vou então, a seta não muda. Oi? A seta aí, no caso, não mudou. O que mudou, ó, foi... olha aqui, ó. U é o vetor AB, né? Então, ele tem essa origem A e essa extremidade B. Quando eu mudo para BA, gente, né? É como se eu tivesse invertido aqui, ó, né? Eu inverti aqui, ó. É como se eu estivesse multiplicando por menos 1. Por isso que o oposto a gente indica dessa forma. Tá? E aí, se vocês quiserem enxergar por aqui, ó, talvez para ficar mais fácil, quer ver? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho AB, né? Ó, aqui eu tenho AB. BA, ó, BA vai ser assim, ó. Ó. É que o meu não vai ficar retinho assim, bonitinho, tá, gente? Mas, ó. Olha aqui, BA, ó. Talvez assim vocês enxerguem melhor. Sim, tá vendo como ele é? Não, mas aí eles têm sentidos opostos, né? Sentidos opostos. Por isso. Então aí ele não é o oposto. Aí É o ele tem oposto, é o vetor oposto. Como eles têm sentidos diferentes, ele é considerado o oposto. Então, esse aqui, ó, a gente vai indicar... Opa. Mas ali onde você escreveu ali, você colocou os dois sinamulados.
É que eu mudei aqui, ó, gente, ó. Esse aqui é AB, que é esse vetor U aqui, ó. E esse aqui é o BA, que é esse vetor aqui, ó. Então, eu escrevi no mesmo sentido aqui, ó, né, da notação do vetor, mas esse aqui tem origem A, extremidade B, e esse outro aqui tem origem B, extremidade A. Então, eles vão ser o inversos em relação, ó, à origem e à extremidade, entendeu? Então, professora, igual você fez aí, o A e B é a origem e extremidade, então eles estão seguindo numa direção só. Agora, quando você modificou, que você colocou o B como a origem e a extremidade, eles estão opostos, então eles estão seguindo outra direção. E no outro sentido. No outro sentido. Mas então, por exemplo, ali você falou que ali inverteu por causa que eles são opostos. Mas a origem é a B e o final é A. Eu entendi. Mas então eu posso colocar, tipo, desse jeito assim, ó. Vou mandar aqui no chat. É a mesma coisa? Peraí, deixa eu ver aqui. A origem sendo B e a pode assim, aceito? Sim, pode ser. Que é o que eu fiz aqui em cima. Ó, tá vendo aqui em cima? Deixa eu pôr aqui de novo o laserzinho. Opa, tô teimoso aqui. Ó, aqui, ó. Talvez eu deveria não ter desenhado, ó, se vocês preferirem, quer ver, para vocês não ficarem confusos, eu vou apagar aqui, tá, ó. Ele não tá querendo apagar porque aquela hora eu fixei, tá, gente? Então, não vai ter jeito de eu apagar. Mas, se vocês preferirem olhar por aqui, talvez fique melhor para vocês entenderem, tá? Ó, então, origem A, extremidade B. Então, esse é o vetorzinho U, que podemos representar também por AB. Quando a gente inverte, tá, gente? Quando a gente troca, né? Essa extremidade vem para a origem, né? E essa origem vem para a extremidade. Então, olha aqui, ó, a gente trocou. O B agora virou origem, antes ele era extremidade. E o A agora, né? Que era origem, virou extremidade. Então, ó, a gente tem o inverso, né? O oposto. Então, se esse é o meu vetor U, esse é o oposto. Então, a gente indica por menos U. Ele vai ter sentido contrário, né? Então, se esse sentido é o positivo, o contrário é o negativo. Tudo bem? O sentido sempre fica do lado da extremidade. Tá um pouquinho baixo. Eu não sei se eu entendi direito o que você falou. O sentido sempre fica do lado da extremidade. O sentido, eu costumo falar para vocês olharem a setinha, tá? Então, aqui a gente tem esse sentido, que a gente está considerando positivo, né? Porque a reta cresce nesse sentido, né? De 0 para cima. E o contrário, o inverso, o oposto, né? Diminui. É o sentido negativo. Então, a gente representa, né? Então, a setinha está para o outro lado. A gente representa por menos U esse vetor oposto. Tudo bem, gente? Ô, professora, então, qualquer uma desses dois jeitos que eu colocar na hora de responder, tá certo? Então, qualquer um desses dois jeitos? Se você quiser representar o vetor AB, né? Que é o U, desse jeito aqui, que seria esse mesmo aqui, tá? E aí, se você trocar, ó, eu troquei, tá bom, gente? Eu troquei, eu inverti aqui. Ficou agora BA, porque primeiro é o B, lembra que tem a ordem, né? Primeiro é o B, que é a minha origem, e depois é o A, que é a minha extremidade. Aí, esse daqui, ó, é o meu oposto, tá? Então, se você for escrever ele ali... Opa, tá teimoso aqui hoje. Oh, chatinho. Não tá querendo ir para canetinha. Então é indiferente. Qualquer um dos dois jeitos na hora de responder tá certo. Então, é indiferente.
Você só tem que pôr certinho, que nem esse aqui, é o menos U, tá? Só tem que escrever, ó, de acordo com as notações corretas aí, né? Então, U é o AB e o oposto, que é o menos U, ele é o BA. Ele é o inverso do outro, tá bom? Tudo bem, gente? E o negócio acaba na ponta da seta, né? Mesmo que a linha continue... A origem é sempre esse pontinho de partida e a extremidade é sempre onde terminou, que a gente coloca aí a setinha. Mas mesmo que a linha continua, acaba na ponta da seta, não é? Aí começou aqui na origem e terminou aqui, ó. Isso. Tá? Tudo bem? Quando saber de onde partiu a origem, já vai saber onde é a extremidade. Sempre, se você denotar, né, pelos pontos, você vai escrever. Se você denotar, né, pela letra minúscula, você vai escrevê-lo aqui e depois vocês vão ter as informações, né, gente? Os vetores podem ser pares ordenados, então vocês vão ter o número aqui, ó, de onde vocês vão partir o vetor de vocês, de onde ele vai originar, e vai ter o outro número aqui, que é onde ele termina, que é a extremidade de vocês. Então, agora a gente está dando as informações de maneira geral, a gente não está colocando valores. Mas daqui um pouco a gente vai começar a pôr valores, tá bom? Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Pode, professor. Então, mais uma característica, gente, vai ser a respeito do comprimento. Lembra que a gente falou do comprimento do segmento orientado, que agora a gente já está falando sobre o vetor? Então, o comprimento, né, que é a medida, né, do vetor, também é chamado de módulo. Então, quando vocês querem saber o comprimento, vocês vão fazer o módulo do vetor. Então, vocês vão indicar desse jeitinho aqui, ó. Então, se é o vetor U, o módulo dele, a gente denota dessa forma. E quando eu fizer o módulo do vetor, eu vou achar o seu comprimento, a sua medida. Tá bom? Então, a gente está vendo essas características que a gente está introduzindo, mas a gente vai continuar falando sobre isso, aprofundando, tá? A gente vai evoluindo aí, tudo bem? Ok, pessoal? Posso falar a próxima característica? Tudo bem, gente? Pode, professora. Chega, ataca. Então, agora eu vou falar sobre vetor unitário. Deixa eu só ver aqui, que eu duro que vocês às vezes mandam no chat, eu só preciso entrar para ver aqui, tá, gente? Porque aparece que chegou uma informação, mas não aparece qual foi. Então, só fui checar aqui. Então, sobre vetor unitário, gente, o que significa essa característica, né? Quando que o vetor vai ser considerado unitário? Quando, né, o módulo dele, que a gente acabou de ver aqui, que é o seu comprimento, for exatamente 1. Tá, gente? Então, quando a gente calcular o módulo, que a gente vai ver mais para frente, quando a gente calcular o módulo do vetor, que é achar o seu comprimento, e a gente achar que é 1, né? Ele tem essa medida, então ele é considerado um vetor unitário, porque o seu comprimento, a sua medida, o seu módulo é 1, certo? Posso passar para mais uma característica aqui, gente? Tudo bem? O comprimento, então, é um módulo do vetor, né? Isso. Exato. Exatamente. Ó, vocês podem chamar de módulo ou de comprimento. É a mesma coisa, tá? É a medida e o seu vetor unitário, por favor. Oi? Explica o vetor unitário para mim, por favor, de novo. Tá, o vetor unitário é quando você acha o módulo do vetor e ele é 1, tá? Daqui um pouquinho, entendi. Daqui um pouquinho a gente vai aprender como que acha esse módulo. Então, você calcula, né? Faz umas continhas e vamos supor que você chegou que esse módulo é 1. Então,
toda vez que der 1, né, que o vetor tem esse módulo, tem esse comprimento, tem essa medida, ele é chamado de vetor unitário. Tá certo? Posso passar para essa outra característica aqui, gente? Sim, professora, obrigada. Nada. Então, sabendo, né, dessa informação aqui que a gente acabou de dizer, que o vetor é unitário quando ele tem módulo 1, né, comprimento 1. A gente pode fazer, tá? Essa relação aqui, esse quociente, né, essa razão que é pegar o vetor U e dividir pelo seu módulo, tá? Ele vai ser o vetor unitário, tá bom? Então, ele vai ter o mesmo sentido de U, tá? Então, eu vou fazer esse quociente aqui, vou fazer essa divisão. E o que eu vou obter quando eu fizer isso aqui? Gente, eu vou ter o versor de U. Então, quando vocês ouvirem falar em versor, então vocês querem achar o versor do vetorzinho, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o vetor, dividir pelo seu módulo, tá? Então, vocês vão ter a garantia que isso aqui vai ser unitário e que vai ter o mesmo sentido de U, tá, gente? Porque a gente não pode esquecer que quando a gente trabalha com módulo, que é medida, que é comprimento, isso é sempre positivo. Então, não vai mudar o sentido, né? O sentido só muda, ó, quando a gente trabalha de maneira contrária, né? O oposto, negativo. Ô, professora. Oi. Porque o módulo é aquele, né, que tipo assim, se o valor é -1, é menos 2, aí o módulo de -2 é 2, não é? Isso, exatamente. Módulo vai sempre dar um resultado positivo, porque embora você tenha um negativo, em módulo, né, esse número negativo passa a ser positivo. O positivo vai ficar positivo mesmo, e o negativo também vai ficar positivo. Professora, mas tipo, como assim? O vetor unitário ali é porque de mesmo sentido? Esse então, resultado vai ser aqui, sempre? esse resultado aqui, tá? Ele vai ser considerado unitário. Ah, Só que tá, entendi. essa forma aqui, né, de você trabalhar o vetor sobre o seu módulo, é considerado o versor do vetor. Então, a gente vai precisar disso aqui mais adiante, tá, gente? Então, a gente está falando de características que a gente vai ver melhor ainda, mas são coisas que a gente vai precisar durante aí o desenvolvimento da geometria analítica, dos vetores e assim por diante. Tá bem? Professor. Então, aqui a gente está vendo essa característica, que é chamada versor. Oi? Esse vetor unitário que tem essa continha de divisão aqui, o meu U barrado, ele é a origem e a extremidade, então é 1. Porque ele é positivo. É o seguinte, ó. Quando ele falar inversor, você vai ter que fazer isso aqui, tá? Então, se ele quer o versor de um vetor, tá? Que a gente está considerando como U. Então, por exemplo, U também poderia ser AB, né? Poderia ser isso aqui, ó. AB. Então, vamos supor que eu quero o versor desse vetor. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar esse vetorzinho sobre o seu módulo. Lembra que eu falei que agora a gente não tem números, mas daqui um pouquinho a gente vai ter números. Então, quando a gente pegar AB, ó, o nosso vetorzinho U, a gente vai ter números aqui. Então, vamos supor se eu tivesse 1, 2, tá? Então, se eu tiver o par aí, 1, 2, deixa eu colocar aqui para vocês talvez entenderem melhor. Então, vamos supor aqui que o meu vetor U, tá? Fosse esse parzinho aqui, tá? Não vai ficar muito bonitinho, mas espero que vocês compreendam. Qualquer coisa vocês vão falando aí. Vamos supor que fosse esse daqui, tá? Aí a gente vai fazer continhas com ele, tá bom? Então, a gente vai aprender isso daqui um pouco. Daqui um pouco a gente vai começar a somar vetor e assim por diante. Então, quando a gente tiver o vetor lá, os valores, a gente vai ver se ele é um vetor unitário, né? A gente vai calcular o módulo dele, a gente vai ver como faz isso, vai ver se vai dar 1, esse módulo, esse comprimento, e ele vai ser considerado unitário. Aí, vamos supor que vocês têm que achar o versor desse vetor. Então, se vocês forem achar o versor desse vetor, vocês vão ter a garantia que esse versor vai ser unitário.
ele vai ter módulo, né, comprimento 1. Só que para achar ele, vocês vão pegar o vetor e dividir pelo seu módulo. Então, vocês vão pegar lá o vetorzinho em questão, que vai estar lá com os números, e dividir pelo módulo que vocês vão ter calculado, tá? Que vai ter como calcula. Então, vocês vão fazer essa conta aqui para achar o versor. É isso que ele está querendo dizer, tá? Versor é uma característica. Então, a gente tem aí como características dos vetores o oposto, módulo ou comprimento, vetor unitário, que tem módulo, né, comprimento 1, versor do vetor, que vai ser sempre esse vetor unitário aqui, tá? Ele sempre vai ter módulo 1, né, medida 1. Então, como fica positivo, que é módulo, vai ter sempre o mesmo sentido, não vai mudar o sentido, tá bom? O que é importante vocês lembrarem, quando vocês ouvirem falar de versor, vocês têm que lembrar que o versor é o vetor sobre o seu módulo. É isso que vocês vão ter que lembrar. Tá bom? Tudo bem, gente? Ok? Podemos continuar? Pode ir, professor. Então, vou continuar aqui, tá? Deixa eu ver se deu certo. Então, agora, continuando a falar, o que a gente já falou, só que agora que a gente vai colocar nessas notações agora, ó. Então, a gente vai pegar 2 vetores, tá? Um que é o vetor U e o outro que vai ser o vetor V. Eles serão paralelos e a gente vai indicar dessa forma aqui, tá, pessoal? Um momentinho. Ó. Dessa forma aqui, a gente denota os vetores paralelos, né? Quando eles tiverem, ó, a mesma direção. Então, por isso que eu falei para vocês que paralelos ou mesma direção é equivalente, tá? Então, voltando lá, ó, para vocês lembrarem, só cuidado aí com o microfone, pessoal, que às vezes vocês podem não me ouvir direito. Então, se vocês não forem fazer nenhuma pergunta, por favor, né? Deixa aí desligado. Então, lembra lá, ó, quando eles são paralelos, tá? Então, podem ser dessa forma ou dessa forma, tá? Então, colineares, então, eles são paralelos ou têm a mesma direção, tá, gente? Aí a gente vai denotar daquele jeitinho que a gente viu agora. Então, por exemplo, eu chamo esse aqui de vetor U, esse aqui de vetor V, tá? Então, eu posso usar essa notação aqui quando eles forem paralelos, tá? Então, é só para vocês irem ficando mais familiares aí com as notações, tá bom? Pode ser qualquer letra, professora? Você pode escolher, para quando você usar essa representação, você pode escolher qualquer letra, só lembra de deixar minúsculo, tá? E não esqueçam da setinha aí, vetor sempre vai ser representado assim, tá bom? Então, lembra que paralelos vocês vão ter essas duas barrinhas aqui, tá bom? Agora, iguais. Quando que 2 vetores vão ser iguais? Ó, então, a gente escreveu aqui, ó. U vai ser igual a V quando eles tiverem o mesmo módulo, então, mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, tá, gente? Então, 2 vetores só são iguais, ó. Por exemplo, aqui, se eles tiverem, né, o mesmo comprimento, aqui vocês percebem que um está um pouquinho, né, o CD aqui, que seria o vetor B, ele está um pouquinho para frente, mas se vocês olharem aqui, ó, se a gente puxasse ele, a gente poderia dizer aqui que são vetores iguais, de mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, tá bom? Então, os vetores vão ser iguais dessa forma, tá? Ok, pessoal? Então, mais uma informação, se tiver tudo certinho aí, ó. Quando que 2 vetores, que a gente continua indicando aí por U e V, serão ortogonais? Então, eles serão ortogonais quando nós tivermos entre U e V um ângulo de 90 graus, né? Quando a gente tiver ângulo reto entre os vetores. Então, eles vão ser considerados ortogonais, tá? E aí a gente vai indicar assim, ó, como eu não achei a representação, eu vou fazer aqui para vocês, ó. Então, os vetores
não são ortogonais, a gente indica assim. Então, aqui o vetor U, tá? Ele é ortogonal a V. Tá bom? Essa é a anotação. Tá? Então, significa que entre eles, nós vamos ter 90 graus. Se vocês olharem nesse desenho aqui, ó, gente, que eu vou falar agora sobre isso, aqui vocês têm, ó, V, um vetor, U, outro vetor, ó. Enxerga aqui como se fosse uma parede, o cantinho lá da parede. Estão vendo que aqui a gente tem ângulo reto? Então, eles seriam ortogonais aí, tá? 90 graus. Deixa eu ver se eu desenho aqui para você. Ó, aqui, ó. É que ele tá no espaço aqui, tá, gente? Lembra lá do que a gente falou no semestre passado, tá? No R3, né? Que é quando a gente estudou lá o volume, né? Que é como se fosse a sala toda, lembra? Então, aqui no caso, ó, seria uma parede, que é o plano, né? Então, se eles são ortogonais, nós temos entre eles 90 graus. Aqui também, ó, se a gente pegar V com W, ó, também seria o chão aí, vamos dizer, da nossa sala, né? Então, aqui também a gente tem 90 graus. Então, W e V também seriam ortogonais, tá? Então, se vocês quiserem colocar aí, opa, ficou um pouquinho a mais, também é ortogonal. Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui, parece que chegou uma... Ok? Entenderam? Quando são ortogonais, a gente vai representar assim, tá? Vou para o próximo caso aí, próxima característica, tudo bem? Então, não esqueçam que essa é a notação de ortogonais. Então, formam 90 graus. Ô, professora, tá, mas esse coplanares aí não tem 90 graus aí? Aqui, você fala que entre U e V não tem 90? Não. Entre V e W não tem 90? Não? Não. É que lembra que quando está no espaço, gente, nós não estamos enxergando de frente. A gente está enxergando de lado. Então, imagina aqui, ó, U e V, imagina aí a parede do seu quarto. Ó, aqui é uma parede, é um plano. E aqui, ó, V com W é o chão aí do quarto. Então, seria porque tá... Pega o cantinho aí, ó, o cantinho. Também faz... tá em terceira dimensão aí. São planos diferentes, por isso que não dá para enxergar. Aqui tem um plano entre V e W, e aqui tem um outro plano entre U e V. Por isso aqui eles são não coplanares. E eu vou explicar agora essa característica para vocês, se tiver tudo ok até aí, tudo bem? Então, ó. Professora. Oi. Aí, no caso, ele está representado numa vista isométrica, seria isso, né? Aqui vocês têm, né, a isometria que você está comentando aí, né? Certo? Isso, exatamente. Quando você faz o cubo, você está desenhando ele, né? Quando você mostra as faces, né? Por isso que eu falei, quando a gente estudou lá no semestre passado, quando a gente lembra que a gente estudou primeiro o plano e depois o espaço, né? A gente fazia o cubo. Agora eu entendi, professora. Pensa lá, que aqui é uma face lá do dado, aqui é a outra face, e assim sucessivamente. Tá o bom? V e o W aí é o chão e Pensa lá no dadinho, né? Pensa lá no dadinho. Parede, né? Tudo bem? Vocês têm outra visão, né? Vocês são aí todos colegas, né? Têm a mesma visão. Eu, como estou mais velha, né? Eu já estou falando diferente. Vocês têm a mesma linguagem. Se entendem melhor. Oi. Você vai conseguir disponibilizar esses slides para a gente? Eu já mandei terça passada, mas eu mando de novo, não tem problema nenhum. Eu mando lá no grupo
A não ser que vocês queiram que eu mande algum e-mail também, Não, vocês manda no grupo, por favor. Mas eu mando no grupo. Eu vou mandar lá naquele grupo que parece que vocês estão deixando mais para as disciplinas, tá bom? Não, pessoal, é a apostila igual do Segala, só que no final. É a mesma apostila, só que começa com cálculo e depois termina com GA. Então, tem primeiros capítulos, cálculo, isso, igual a gente fez semestre passado, lembra? Eu trabalhei o último capítulo, agora vocês vão ter os primeiros capítulos de cálculo e os últimos capítulos de geometria analítica. Tudo bem? Aí falaram até a página, acho que é isso mesmo, página 93. Professora. Tá. Oi. Você vai dar tarefa de todas as aulas ou como é que vai ser a questão das tarefas? Hoje a gente tem aí alguns minutos ainda, eu vou aproveitar, tá, gente, esses minutos ainda, porque a gente só vai se ver de novo daqui 15 dias, e vale lembrar que a gente tem que aproveitar bem nossa aula, porque agora a gente não tem um capítulo só, que nem a gente teve semestre passado. Se vocês olharem aí na apostila, geometria analítica, tem alguns capítulos, então a gente tem que aproveitar bem nossa aula, tá? Então, vão ter as tarefas, e aí conforme eu for passando o conteúdo, dá para vocês irem fazendo as tarefas. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir chegar até hoje. Aí vocês vão ter alguns exercícios resolvidos para ajudar vocês, e vocês podem tentar fazer os exercícios. Aí na aula que vem a gente vê se vocês conseguiram, se vocês têm dúvidas, se vocês querem continuar da onde a gente parou, ou se está tudo bem, não estão com problemas, querem prosseguir. Aí vocês vão me falando, tá bom? Professor. Oi. Só para tirar uma dúvida, esses vetores não coplanares duas origens que seguem a mesma direção, paralelos, só que com representantes de ângulo ortogonais, que é o 90 graus, né? Ó, deixa eu explicar essa característica aqui para vocês, aí você vê se é isso aí que você tá fedendo. Então, vamos lá, gente? Alguma pergunta? Se não, desliguem aí, por favor, os microfones para não atrapalhar, que eu não entendi aí se foi uma pergunta ou se só foi porque o microfone está aberto. Foi pergunta? Não, foi, professor, porque, tipo assim, ó, esses valores coplanares é que, tipo, o que eu vi, que eu estava vendo, é 3 vetores que representam a mesma direção, os mesmos sentidos e são paralelos. Agora, o não coplanares é que eles são 2 vetores dos mesmos sentidos, paralelos, só que uma que representa ortogonais, né? Que sobe, que é para cima, né? No caso. Professora, eu não entendi esse coplanares. Você explica de novo? É que eu vou ainda comentar nessa característica, ainda não comentei, ó. Então, vamos lá. 2 vetores, gente, sempre serão coplanares. Por quê? O que é ser coplanar? Lembra que a gente viu agora há pouco que colinear é quando eles estavam na mesma linha, ok? Coplanar é quando estiver no mesmo plano, tá? Então, 2 vetores, então, por exemplo, aqui, ó, gente, ó, U e V, são 2 vetores. Então, 2 vetores sempre vão formar um plano, né? Um único plano. Lembra que plano é R2, né? É aquilo que a gente visualiza, consegue ver de frente. Então, por exemplo, uma parede é o plano, né? Então, sempre 2 vetores são coplanares, porque 2 vetores sempre vão formar plano. Então, lembra que coplanar está no mesmo plano, assim como colinear está na mesma reta. Então, lembra que linear, primeiro grau, reta, e coplanar já é plano, tá, gente? Então, R2 seria a parede, ok? Agora, 3 vetores podem ou não ser
coplanares. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho 3 vetores, mas eles estão no mesmo plano, gente, tá? Aqui eu tenho um plano. Quando eu enxergo assim de frente, vamos dizer assim, né? Pensa aí, uma parede, é plano. Então, se está no mesmo plano, é coplanar, ok? Então, eu posso ter mais que 2, no caso aqui, né? 3 vetores que estão no mesmo plano, que são coplanares. Agora, esses outros 3 vetores aqui não estão no mesmo plano. Por quê? Porque aqui eu tenho um plano, que é uma parede, U e V, e aqui eu tenho outro plano, gente, que eu costumo chamar de chão, para vocês tentarem enxergar aí um canto. Pega um cantinho aí da sala de vocês, do quarto de vocês, vocês têm uma parede, por exemplo, tem o chão, né? Então, uma parede é um plano, o chão é outro plano. Então, aqui não é coplanar. Esses 3 vetores não estão no mesmo plano. Então, não está no mesmo plano, não é coplanar. Os 3 vetores estão no mesmo plano, são coplanares. 2 vetores sempre vai ser coplanar, porque sempre vai formar um plano, tá? Cada eixo, né? Com 2 vocês formam um plano. Deu para entender aí, gente? Tá parecendo o bico de uma pirâmide, professor, esse primeiro exemplo aí. Sim, se a gente virar, né? Aí, quiser deixar na posição lá, né? Do biquinho que você tá falando. Ok? Lembra que o co aí, né? Colinear, mesma reta. Coplanar, mesmo plano. Oi? Não, coplanares mas tá no mesmo sentido, né? Não entendi. Tá no mesmo sentido esse não coplanares? Você está falando os vetores aqui? U, V, sim. Então, todos vamos pensar aí no sentido positivo, certo? Ó, aqui é o sentido positivo de U, se aqui for sua origem 0, né? Para baixo vai ser o negativo. O V aqui também está no sentido positivo, né? Se aqui for 0, a origem aí. No caso negativo seria oposto, né? E o W aqui também está no sentido positivo, né? Esse aqui é o nosso 0. Ao contrário, aqui o oposto, sentido, né, inverso, que é o negativo. Tudo bem, gente? Tudo bem, obrigada. Certinho? Então, como já deu aí nosso horário, se tiver tudo certo para vocês, a gente vai parar aqui hoje, tá? Mas aí vocês podem dar uma olhada aí. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho, porque quando eu uso o bate-papo aí para ver as mensagens de vocês, ele dá uma travada, né? Então, só para a gente fechar aqui. Professora. Oi. Em relação às presenças, como é que vai contar na sua aula? Ó, eu consigo gerar aqui, né, o relatório pelo Zoom. Então, eu vou lá, vejo certinho, copio, colo, tá? Deixo isso salvo. Então, eu tenho isso arquivado como a presença de vocês. Tá bem? Ah, tá ok. Tem então, alguns professores aí que estão exigindo o e-mail institucional. Ó, gente, procurem usar o e-mail institucional, porque essa semana ainda, eu acho que como é a primeira semana, tá mais tranquilo, mas a partir, provavelmente, aí de semana que vem, e assim por diante, vai ser cobrado de vocês, provavelmente que vocês entrem pelo e-mail institucional, tá? Porque aí fica melhor para a gente ver certinho quem é o aluno, tá? Aí, provavelmente, para vocês fazerem prova depois. Então, acho que foi pedido para todos vocês usarem o e-mail institucional, porque vai ser tudo pelo institucional agora, tanto nós professores como vocês alunos, tá? Essa foi a informação que foi passada, tá bom? Então, pessoal, ó, só para concluir, nós paramos aqui, vocês podem olhar depois, tá? Os slides ou a apostila lá, eu vou falar com vocês depois, né? Se vocês preferem assim. Nós vamos ter, como eu disse, a soma de vetores, tá? Que está representada aí nesses 2 slides. Vamos ter propriedades. Aí vocês vão ver que tem alguns exercícios resolvidos, então vocês podem aí estar dando uma olhadinha, tá?
Eu já achei no grupo os slides, professora. Tá, joia. E aí vocês vão ver que tem também multiplicação, assim como tem soma de vetores, vocês vão ter multiplicação de número por vetor. Aí vocês vão ver que vai ter exemplos, tá? Também tem exercício resolvido. E aí vocês vão ter os exercícios propostos, tá? Que eu posso estar fazendo com vocês, mas vocês podem ir tentando fazer, tá, gente? Vão aí, tem esse tempo, vão já estudando, vão vendo as dúvidas, né? E aí vocês vão ter depois a tarefa, tá, gente? Que começa lá na página 99 e vai até a 102. Então, vocês podem ir dando uma olhada, ver se estão entendendo, se está tudo bem, se está tudo ok. Senão, vocês vão me dando aí um retorno. Professora, ó, não entendi, né? Fui tentar lá ver a sequência, não entendi. Explica, né? Faz com a gente. Aí vocês vão me dando aí um feedback, tá bom? Mas tem material aí se vocês querem olhar, né? Trabalhar, tá? Professora. Oi. Uma dúvida. As tarefas, no caso, a gente entrega só no final do semestre, quando você pedir as tarefas, né? E os trabalhos. Por enquanto, né? Não foi falado ainda para a gente, que nem o semestre passado, a gente passou o link para vocês, lembra? Na verdade, passamos, né, o OneDrive que vocês tinham que mandar, né? Então, vai chegar o momento que a gente vai fazer isso. Então, já vão fazendo, né? Já vão... não deixa juntar, acumular, né? Já vai adiantando, porque vai chegar o momento que vocês vão ter que enviar para a gente. Boa noite, professora. Boa noite. Eu já escutei essa flauta lá no grupo já. Professora, boa noite, professora. Até mais. Perguntaram aqui do slide, da apostila, como faz para pegar, já responderam aí, né, no grupo. Boa noite, professora. Boa noite, senhor. Tchau, tchau. Tudo certo, então, gente? Tarefa é esse mesmo, tá lá nos slides, tá bom? Bom fim de semana para a senhora aí, Obrigada, professora. igualmente para vocês. Bom. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado aí.